Boa noite, meu povo! E aí, vocês gostaram desse empate de Real Madrid e Bayern de Munique, de Bayern de Munique e Real Madrid? Eu vou comentar algumas coisas do jogo que são meio óbvias que todo mundo viu, por exemplo, a grande movimentação do Vini no gol e depois um lance no segundo tempo, e algumas coisas mais. E também a sensação que eu tenho do jogo que não me surpreendeu de tudo a postura do Bayern, porque é uma postura muito concentrada e solidária, como tinha sido contra o Arsenal, mas a capacidade do Bayern competir, especialmente depois de ter tomado 1-0 e como voltou para o segundo tempo, mostra que o Bayern, realmente na Liga dos Campeões tem conseguido colocar mais cara de Bayern de Munique, né? De um time competitivo, de um time forte para jogar essa competição do que fez em toda a temporada no Campeonato Alemão, na Copa da Alemanha e até mesmo em alguns momentos da Liga dos Campeões, alguns jogos foi um time, por exemplo, contra a Lazio, foi um time com uma rotação mais baixa, não foi assim contra o Arsenal e de novo não foi assim contra o Real Madrid. De cara, tem uma mudança que faz o Thomas Tuchel para começar o jogo, que é colocar o Sané pela esquerda e o Musiala pela direita. Um canhoto do lado esquerdo, um destro do lado direito. Algo que não é nada habitual no Bayern de Munique. O Bayern joga há muito tempo, desde Robben e Ribéry, com pontas de pé invertido, fazendo muitas diagonais, com os laterais sendo os caras que vão para a linha de fundo cruzar, e como é um time muito ofensivo, o Bayern, como tem esse DNA de ser muito ofensivo, mesmo que não queira, a natureza do time empurra ele para frente, porque é um clube criado para ser assim, ataca com laterais e com pontas. Hoje foi um pouco diferente, né? Menos participação do Kimmich e do Mazraoui nas ações ofensivas, e os pontas de pés naturais, como a gente chama, né? Um canhoto pela esquerda, um destro pela direita. O que eu acho que queria o Thomas Tuchel com isso? E eu não sei porque eu não vi as declarações do Tuchel explicando depois do jogo, eu estou tentando ler as intenções dele. Se os pontas de pé invertido tentam jogadas individuais, eles vão por dentro, e o Real Madrid, que tem boa dupla de zaga e meio-campistas muito fortes, podia gerar desarmes do Real Madrid na entrada da área do Bayern de Munique e contra-ataques para o Real Madrid, coisa que o Bayern de Munique não queria ceder. Então o Bayern não queria ceder, não queria perder bola na frente da área do Real Madrid, mas também não queria abrir mão de atacar com força, né? De pressionar o Real Madrid contra o seu campo. Então, quando você tem os pontas naturais, normalmente eles levam para a linha de fundo. E se eles levam para a linha de fundo, eles têm que fazer cruzamentos. No início do primeiro tempo isso dá certo nos primeiros minutos, tem jogada do Thomas Müller que ele chega à linha de fundo, embora ele não fosse um desses pontas, mas que ele está ajudando por ali também, e um cruzamento para trás, rasteiro, tem algumas jogadas boas de linha de fundo do Bayern de Munique que precisava encher a área do Real Madrid, com Müller, com Harry Kane, com Goretzka, com ponta do outro lado, para gerar dúvida na defesa, gerar rebote, gerar superioridade e aí tentar finalizar. Começa bem assim o Bayern de Munique, recuperando bola, pressão inicial, o Real Madrid eu acho que não se sente desconfortável com isso também e vai resistindo os primeiros 15, 20 minutos de jogo. Eu não acho que era uma boa tática do Bayern, simplesmente porque acho que esse time não está acostumado a fazer isso. E acho que, por exemplo, não entrava com tanta gente na área e o Real Madrid controla muito bem a área dele, né? Tanto que o Manchester City não conseguiu achar o Haaland dentro da área do Real Madrid no confronto que a gente teve nas quartas de final. Não acho que era uma boa tática atacar pelos lados e tentar fazer os cruzamentos para a área, como me parece que era a intenção do Bayern de Munique no primeiro tempo. Vem a primeira do Real Madrid, a primeira boa chance do Real Madrid, que é a chance do gol do Vinícius Júnior. É um golaço, é um gol que, assim, se um dia vocês precisarem explicar para alguém o que é um falso 9, vocês peguem esse gol e mostrem. Porque isso é uma das coisas que faz um falso 9, mas isso talvez seja a principal função de você ter o famoso falso 9. O 9 típico, ele fica entre os zagueiros e ele espera que a bola chegue ali até ele. Porque a bola vai chegar. A bola que o Toni Kroos enfia para o Vinícius Júnior poderia ser para um 9 típico. O que o falso 9 faz? Ele sai da área, ele sai da posição entre os zagueiros, volta para o meio campo, para ou poder dominar essa bola e ser o meio campista a mais, então você vai levar vantagem em cima dos seus marcadores, porque os dois zagueiros vão ficar sem ter o que fazer, ou então ele vai puxar o zagueiro com ele, ou para ele próprio, ou para alguém receber essa bola nas costas do zagueiro que vier com o atacante. Como o Vini é muito perigoso, é o famoso assim, se deixar o Vini dominar, ferrou. Então o que o Bayern de Munique queria fazer? Não deixar o Vini dominar. E para o Vini não dominar, o que você tem que fazer? Marcar muito de perto. É o que tenta fazer o Kim Min-jae. Acompanhar o Vinícius Júnior desde a intermediária até praticamente o círculo central. Só que o Vini percebe que o espaço ficou, o Dyer estava ocupado marcando Bellingham, e aí
gera esse espaço entre os dois zagueiros, o Toni Kroos mete a bola para o Vini fazer o gol. Eu vou colocar aqui as imagens para vocês verem. Deixa eu ver desde a primeira aqui, porque eu vou vendo junto de vocês. A primeira imagem que tem é o Toni Kroos no círculo central e o Vini começando a fazer um movimento. Olha como o Kim Min-jae começa a fazer o movimento para correr atrás do Vini, para correr em direção ao meio campo. A postura corporal do Kim Min-jae nessa primeira foto é de quem está arrancando para frente. E o Vini já tem um corpo um pouco mais posicionado de forma ereta para talvez mudar de direção. E é o que faz o Vinícius Júnior. A foto seguinte, a gente já vê o passe que já foi dado pelo Toni Kroos, porque esse espaço já foi gerado. E aqui o Vinícius Júnior já está à frente do Kim Min-jae. E se você colocar para correr o Vini e o Kim Min-jae, um abraço. E é o que aconteceu. Um abraço, sai o gol do Real Madrid. A gente já viu e foi muito mostrado essa movimentação do Vinícius, porque ela é ótima. Mostra um amadurecimento do que era eu vou colocar entre aspas para vocês entenderem, um pontinha, porque era um jogador de receber, driblar, improviso, muito repertório de 1 contra 1. Esse era o Vinícius desde os tempos que ele era uma promessa até quando ele virou uma realidade. A primeira grande temporada do Vini, ele era um ponta, driblador, insinuante, que começa a finalizar melhor, dá mais assistências, lê melhor o jogo e tem um bom entendimento com o Benzema. A temporada seguinte, e especialmente essa do Vinícius Júnior, é de ir amadurecendo o seu jogo de uma forma que ele é capaz de fazer passes, de gerar espaços, de estar dentro da área lendo espaços de quando que a bola vai chegar, fazendo alguns gols de centroavante, igual ele fez em muitos momentos da temporada, e também de fazendo essa excelente leitura de jogo de falso 9 que ele fez algumas vezes nessa partida. Ele já tinha feito contra o Manchester City, tá? Aquele gol do Rodrigo no Santiago Bernabéu é também um lance que o Vinícius recua para receber. Naquela oportunidade, os zagueiros do Manchester City têm dúvida, vou atrás ou não vou, vou atrás ou não vou. Quando eles viram o Vinícius já dominou e tem passe, tem qualidade de passe para enfiar a bola para o Rodrigo. Aqui ele recebe na frente, cara a cara, tranquilidade, capacidade de finalização, sangue frio, faz o gol. É um jogador cada vez melhor, cada vez mais completo e cada vez mais decisivo. Capacidade do Vinícius Júnior de fazer gols em mata-mata de Champions é absurda. Poucos jogadores têm tantos gols como o Vinícius já tem aos seus 23 anos em mata-mata de Liga dos Campeões. Mas isso aqui tudo vocês já viram. Eu quero mostrar um detalhe para vocês que apareceu em um replay 15 minutos do gol do Real Madrid. 15 minutos depois do gol do Real Madrid. Que é essa foto aqui. Olha o Toni Kroos apontando para o Vini a jogada. Porque o Vini percebeu... Não é que o Vini percebeu que o Kim Min-jae poderia persegui-lo e correr, e o Toni Kroos dançou a dança do Vini. O Toni Kroos sabia, e é claro que o Vinícius sabia. O Vinícius Júnior não improvisou o movimento. Ou seja, o Real Madrid sabia que o Bayern de Munique faria os movimentos de perseguir os atacantes do Real Madrid. Assim como no 3-0 do Bayer Leverkusen sobre o Bayern de Munique, muitas vezes os defensores do Bayern de Munique perseguiram fora da área, fora da sua zona, os atacantes do Bayer Leverkusen que se movimentaram muito naquele jogo para vencer por 3-0. É um time mais consciente, marcando menos alto, pressionando menos do que pressionou naquele jogo contra o Leverkusen, então também se expôs menos, mas ainda com esses vícios de perseguir sem saber até onde, sem saber quando, e perdendo muitas marcas, né? Perdendo muita marcação dos atacantes. Então, assim, o Toni Kroos leu e apontou o Vini, porque o Kroos sabia que o Kim Min-jae poderia sair e perder a posição. E o Vini sabia que se ele puxasse, ele ia receber na frente. Eu vou voltar 2 fotos atrás, por início da jogada, e reparem agora na mão do Toni Kroos. Olha como o Toni Kroos, quando o Vini começa a fazer o movimento, quando o Kim Min-jae corre atrás do Vini, o Toni Kroos já viu. Cara, isso aqui é... A foto seguinte é no minuto 23. Essa foto aqui é 22:58. 2 segundos antes da bola estar chegando para o Vini dentro da área, o Toni Kroos e o Vini já tinham visto o que ia acontecer. Isso daqui para mim é absoluto cinema. Assim, é absurdo a leitura de jogo, a capacidade do Kroos, do Vini e do Carlo Ancelotti de perceberem essa situação de jogo aqui. Faz 1-0 o Real Madrid nesse momento. O Bayern de Munique não consegue ter a mesma força dos minutos iniciais no final do primeiro tempo e volta para o segundo tempo com uma mudança. Sai o Goretzka, entra o Rafael Guerreiro. Você pode pensar, bom, entrou um cara que... O Guerreiro faz muito lado esquerdo, né? Desde ala até posição de volante pela esquerda, como também meia pela esquerda ou atacante pela esquerda. Ele faz o lado esquerdo do campo, especialmente em posições mais avançadas do que a lateral. Pode parecer que não vai mudar tanta coisa, mas muda.
Ah, eu não tô com a foto aqui. A foto tá no celular e não passou pra cá. Vejam só vocês que coisa. Mas eu vou fazer aqui com vocês ao vivaço, porque eu peguei isso no SofaScore e quando na edição vocês já vão ver a foto. É simplesmente porque eu tô pegando aqui no tablet e não sincronizou ainda. A diferença do posicionamento médio do Goretzka e depois do Laimer. Olha como o Goretzka trabalhou. Círculo central e meia esquerda. Quase perto da grande área do Real Madrid. Onde está mais vermelhinho aí o mapa de calor do Goretzka, que tocou na bola 45 vezes. Se a gente pega para ver depois o Rafael Guerreiro, que entrou no lugar dele e jogou os mesmos 45 minutos que o Goretzka, os mesmos não, né? Mas também jogou 45 minutos, é completamente diferente o mapa de calor do Rafael Guerreiro. Ele passa a jogar do meio campo para trás, o Goretzka jogou do meio campo para frente, toca menos na bola, 36 vezes, acerta todos os passes, 100% dos passes, não tentou tantos passes difíceis assim também o Rafael Guerreiro. Basicamente ele carimbou bola. O que aconteceu no segundo tempo? Que melhorou o Bayern, que voltou, que fez 2 gols cedo, enquanto o Real Madrid não conseguiu marcar e tirar velocidade, tirar o que estava fazendo o Bayern de Munique, que marcou aos 8 e depois aos 12 do segundo tempo. Inverteu os pontas. O Sané voltou a jogar de canhoto pelo lado direito e o Musiala destro pelo lado esquerdo. Quando você tem os pontas invertidos e eles vão fazer jogadas de diagonal, você tem que dar espaço para que eles tenham 1 contra 1. Então, se você enche de jogadores na frente, a marcação vai estar ali ocupando espaço, vai existir um congestionamento de jogadores, você não vai ter espaço para 1 contra 1, você vai perder bola e vai gerar contra-ataque. Quando sai o Goretzka, que está jogando pelo lado esquerdo do meio campo para frente, e entra o Rafael Guerreiro jogando do lado esquerdo do meio campo para trás, você tira um jogador da zona de ação que Musiala e que Sané, no caso do lado esquerdo, o Musiala, vai trabalhar. Então o que fez o Bayern de Munique é recuar Laimer e o Rafael Guerreiro, no caso, mas que os volantes voltassem um pouco mais, que o Thomas Müller jogasse mais na área com o Harry Kane e que os jogadores de lado de campo ficassem mais isolados para ter mais chances de 1 contra 1. Então ele deixa de ter os pontas indo para a linha de fundo, enchendo a área e povoando o meio campo onde ele não queria perder bola, né, como fazia com Laimer, com Goretzka e com o Thomas Müller no primeiro tempo, para esvaziar um pouco o meio, isolar os lados e aí que os lados atacassem. Jogada individual do Leroy Sané, que não fazia gol há um tempão, né, acho que desde outubro, 1-1, jogada individual do Musiala, pênalti, Harry Kane bateu muito bem, 2-1, sentiu muita falta o Real Madrid hoje do Carvajal, né? O Dani Carvajal é excelente, faz uma temporada muito boa. O Lucas Vázquez tinha feito um grande clássico contra o Barcelona, hoje não foi bem, e no segundo gol foi vencido pelo Musiala em 1 contra 1, que o Bayern de Munique aproveitou bem. O Bayern acho que continuou melhor, não teve tantas oportunidades mais nesse tipo de lance. Teve uma do Harry Kane que a bola desviou no Rudiger o suficiente para que não entrasse e que nem ficasse no pé do Thomas Müller, que estava chegando para o rebote. E acho que no momento que o Bayern tinha as coisas muito controladas, o Real Madrid faz duas mudanças, que é a entrada do Brahim e do Modric para saídas do Kroos e do Bellingham. Estava faltando o tradicionalíssimo espirro da Clara, já tem, então já podemos continuar. E o Real Madrid volta a equilibrar as ações. E quando o jogo está equilibrado com o Real Madrid, pode cair para qualquer lado, né? Acabou uma jogada individual não, uma jogada do Vini com o Rodrigo. O Kim Min-jae, que é o grande personagem negativo deste jogo, faz um pênalti num giro muito fácil do Rodrigo para cima dele, muito banal quase o giro do Rodrigo, que é bom, não estou tirando nenhum mérito do Rodrigo, simplesmente estou falando que um zagueiro de nível de Bayern de Munique não pode deixar que o atacante gire assim em cima dele que depois faça o pênalti, e o Real Madrid empata. Antes do empate, tem um lance que as câmeras não captaram tão bem, mas que é muito parecido com o lance do primeiro gol. Eu vou mostrar aqui para vocês. Primeiro porque a câmera estava fechada no Modric, então a gente praticamente não tem o desenho tático do lance. Mas olha aí, é um lance que o Vini tem um cara a cara com o Neuer, um lance um pouco sem ângulo pela esquerda, ele bate com o pé esquerdo, o Neuer consegue defender, depois tem um escanteio, enfim. É um lance até parecido com o clássico, né? Barcelona e Real Madrid, que o Vini também tem um cara a cara com o Ter Stegen, e o Ter Stegen faz um movimento bem de escola alemã de goleiro, né? Como faz o Neuer, e a bola dá no braço direito do Ter Stegen, hoje deu no braço esquerdo do Neuer, mas por ali. Olha quando o Modric vai fazer o passe, o Leroy Sané tá tapando o passe dele, mas nem tanto, é porque aqui a perspectiva não deixa, e o Kim Min-jae está de frente para o Modric. Quando o Modric vai fazer o passe, se o zagueiro está de frente e o Vini já está correndo para receber, o Vini já tem vantagem. Ou seja, Kim Min-jae já era.
de novo, o Vini puxou, o Kim Min-jae foi, e quando o Vini girou para correr, o Kim Min-jae ainda está girando, o Vinícius já levou vantagem. Olha aí no outro lance, porque essa câmera aqui agora que eu estou mostrando é a câmera da transmissão. Antes estava uma câmera fechada no Luka Modric que não deixava mostrar. Então aqui a bola já está no meio do movimento, né? O Modric já fez o passe, então o Kim Min-jae já girou. Mas entre o Kim Min-jae já girar, o Modric fazer o passe, olha como o Vinícius já está 2 metros na frente dele para sair cara a cara com o Neuer. Então, o Vini leu muito bem o Kim Min-jae, que era o grande ponto fraco do Bayern de Munique, tanto que o Real Madrid tapou a saída de bola com o Bellingham em cima do Dyer, o que eu também achei muito inteligente do lado do Real Madrid, porque o Dyer, como é um volante, como tende a avançar um pouco mais, o Real Madrid deixava o Kim Min-jae como um homem livre, Bellingham tapava o Dyer, Vinícius e Rodrigo pelos lados, então que o Kim Min-jae, se fosse para avançar, que ele avançasse, até porque ele era acostumado a fazer essas excursões ao ataque quando ele jogava no Napoli, né? Mas se é o zagueiro pela direita que está avançando, o Real Madrid, como é muito forte pela esquerda, se ele erra um passe, se ele erra uma condução e o Real Madrid vai ter um contra-ataque com bola perdida por ali, era basicamente o que o Paris Saint-Germain fez contra o Barcelona na expulsão do Ronald Araújo, que foi o que o Paris Saint-Germain fez em Barcelona, né? Tapou o palco Barsi para que o Ronald Araújo fosse o homem livre, ele sai jogando pior, o Paris Saint-Germain recuperou bola e conseguiu depois forçar a expulsão do Araújo. Mas enfim, foi a mesma coisa que o Real Madrid tentou fazer. Bloquear o jogador que sai jogando melhor, o Eric Dyer, que o Kim Min-jae fosse o homem livre, que ele não arriscasse tanto, que a bola não saísse tão bem, até por isso entra o Rafael Guerreiro para ajudar também que a bola saísse 100% de acertos de passe pelo lado esquerdo, pelo lado do Dyer, para dar uma mão naquele setor. Foi o grande ponto fraco do jogo, é a grande atuação negativa da partida, é a do Kim Min-jae. Outros jogadores tiveram atuações discretas, eu falei aqui que o Lucas Vázquez não foi tão bem, mas o Vini foi muito bem, na leitura, na execução, no amadurecimento. Ele faz esses movimentos que ele fez, tanto no primeiro gol, como nesse lance que eu mostrei aqui para vocês, sabendo que quem vai passar são nada mais nada menos que Toni Kroos e Luka Modric, que vão saber ler também o movimento dele, o movimento do Kim Min-jae, se é para passar ou se não é. Duvido muito que o Vini faria esses movimentos, não reparei, tá? Se fosse algum outro jogador que não tivesse essa capacidade que esses têm, tanto que a gente viu aqui que o Toni Kroos percebe alguns segundos antes que a jogada vai acontecer. Enfim, é isso aqui que eu vi do jogo, que eu percebi de mudanças táticas, de detalhes que talvez vocês ainda não tenham visto, ou talvez tenham visto e tenham visto até melhor do que eu. No final das contas, o empate é melhor para o Real Madrid, porque o jogo é igual. As estatísticas são muito parecidas, de finalizações, de chances claras, de momentos, não tem nem... O Real Madrid, acho que com essa chance aqui do Vini, talvez perca o gol mais claro, das bolas que não entraram, essa que talvez fosse a mais clara, embora fosse no pé esquerdo, um pouco sem ângulo, mas não tiveram grandes chances, momentos de muito amasso de um time em cima do outro, enfim, foi um jogo equilibrado. Cada um teve um pouco de superioridade em algum momento em relação ao outro. Por que é melhor para o Real Madrid? Porque empata um jogo que ele estava perdendo até... Em que minuto que é o gol do Vinícius Júnior de pênalti? Estava perdendo até os 37 minutos do segundo tempo, fora de casa, e vai decidir daqui a uma semana na sua casa. Sem contar que o Real Madrid é mais constante do que o Bayern, então é mais provável que o Real Madrid repita ou faça um jogo melhor do que o Bayern de Munique, que é inconstante, embora eu também não vou ficar aqui menosprezando, embora não seja isso que eu estou fazendo, mas assim, duvidando do Bayern de Munique, para assim, em algum momento cair eu falar que estava certo, né? O Bayern de Munique já me surpreendeu nessa Champions. Pela má temporada que faz no mercado interno, eu não esperava que conseguisse jogar tão bem os 2 jogos contra o Arsenal e mais um contra o Real Madrid. Contra a Lazio, sim. Contra a Lazio eu esperava que o Bayern de Munique a qualquer momento faria o suficiente para se classificar. Nos 3 jogos seguintes da Champions, esse time que tem uma camisa muito pesada, que tem bons jogadores, que tem muita tradição, que é um pouco de Real Madrid, que também é capaz de tirar gols do nada, que também é capaz de remontar. A história do Bayern de Munique mostra isso. E a história longa do Bayern de Munique mostra isso, e a história recente também. Mas é melhor para o Real Madrid, né? Se antes do jogo a gente falasse que o Real Madrid teria a chance de decidir em 90 minutos no Santiago Bernabéu depois de empate, eu acho que todo mundo que torce para o Real Madrid estaria muito feliz. Então, até pelas circunstâncias da partida, é melhor para o Real Madrid. Acho que o jogo é igualado, o resultado pelas circunstâncias, o Real Madrid se dá melhor, tudo isso antes. Tem 90 minutos
na quarta-feira que vem pra gente ver no Santiago Bernabéu o que vai acontecer. É isso daqui, meu povo. A minha pequena contribuição de Bayern de Munique 2, Real Madrid 2. Amanhã pós Borussia Dortmund e PSG tem vídeo também. Provavelmente sem esses detalhes. Porque quando a gente vê o jogo pela TV, a gente vê muito melhor do que do campo. Amanhã eu vou estar no gramado. Muito provavelmente no gramado, né? Porque a gente ainda não sabe, porque acho que o gramado vai estar cheio demais e talvez eu assista da tribuna. Mas enfim, talvez estarei no gramado, então não dá pra saber, não dá pra ver tanto, dá pra sentir melhor do que ver o jogo. Então ver pela TV às vezes é o melhor negócio e ver tomando 2 cervejas, melhor negócio ainda, porque você ainda fica lúdico e criativo depois pra vir fazer vídeo. Meu povo, 20 minutos, hein? Vocês façam favor de deixar um like aqui, de comentar alguma coisa pra ajudar. 20 minutos falando de um jogo, eu sei, falei mais do que muita gente e correu. É isso, gente. Até amanhã, hein? Um beijo pra vocês. Boa noite. Juizinho.